Em 1979, o Irã passou por um verdadeiro terremoto político. Sério. Em um único ano, uma monarquia que era super aliada do Ocidente simplesmente desmoronou e, no lugar dela, nasceu uma república teocrática que ia desafiar a ordem mundial. Essa é a história de como essa transformação inacreditável aconteceu e por que os reflexos dela definem o nosso mundo até hoje. Olha, o contraste é de cair o queixo. De um lado, a gente vê uma nação que se espelhava no Ocidente, com mulheres vestindo a última moda nas ruas de Teherã. E do outro, de repente, uma república islâmica, governada pela lei da Sharia, fazendo alianças com potências tipo Rússia e China. Foi uma virada de 180 graus que, sinceramente, chocou o mundo inteiro. E a pergunta que guia a gente aqui é exatamente essa. Como pode uma nação inteira mudar de forma tão radical em tão pouco tempo? Para achar essa resposta, a gente precisa cavar fundo, desenterrar as raízes de um descontentamento que já vinha crescendo, há décadas. Ok, vamos mergulhar nisso. A história toda começa lá no início do século XX e o protagonista é o recurso mais valioso do Irã, o petróleo. E mais importante, como o controle estrangeiro sobre essa riqueza acabou plantando as sementes da revolução. Essa linha do tempo aqui mostra bem uma história de domínio estrangeiro crescendo cada vez mais. Tudo começa em 1901, com um acordo que basicamente entregou o controle do petróleo para os britânicos. Quando a riqueza finalmente começou a jorrar em 1908, quase nada ficou para o povo iraniano. A invasão de 41 só reforçou essa influência, e quando o primeiro-ministro Mossadegh tentou nacionalizar o petróleo em 51, foi um passo corajoso, mas muito perigoso, e que selou o destino dele. E se tem um número que resume essa injustiça, é este aqui: 84%. Essa era a fatia dos lucros do petróleo do Irã que ia direto para os cofres britânicos. A riqueza da nação estava sendo literalmente sugada, enquanto a população só assistia de mãos vazias. E enquanto isso, a realidade para o trabalhador iraniano era brutal. O salário médio, 50 centavos de dólar por dia. Isso vivendo em condições miseráveis. Tudo isso enquanto os gerentes britânicos viviam num mundo à parte, com seus clubes privados e piscinas. Era mais que descontentamento, sabe? Era uma ferida aberta na alma do país. Agora, vamos avançar um pouco no tempo, para a era do Shah. O governo dele começou para valer depois de um golpe apoiado pelo Ocidente e foi marcado por umas reformas que, eram modernizadoras, mas que acabaram afastando boa parte do seu próprio povo. E só para esclarecer rapidinho, Shah é o título persa para rei. Era como o monarca que governava o Irã era chamado. O ano de 1953 foi um ponto de virada trágico. Depois que o Mossadegh nacionalizou o petróleo, a CIA e o MI6 entraram em cena e não foi para negociar não, foi para derrubar. Eles armaram um golpe que simplesmente esmagou a democracia iraniana, tirou do poder um líder eleito e colocou o Shah de volta como um monarca absoluto. O controle do Ocidente sobre o petróleo estava garantido, mas o preço foi a soberania de uma nação inteira. Com o poder todo na mão, o Shah lançou a sua Revolução Branca. No papel até parecia progresso, reforma agrária, mais direitos para as mulheres. Só que essas reformas foram impostas de cima para baixo, seguindo o modelo ocidental, que ignorava completamente as tradições religiosas e culturais do país. Para muitos iranianos, especialmente os clérigos e o pessoal do campo, isso não parecia modernização, parecia um ataque direto à identidade deles. E no meio dessa tensão toda, que só crescia, surge uma figura carismática, que conseguiu mobilizar a oposição mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. E ele usou uma tecnologia até que surpreendente para a época. Esse líder era um Ayatollah. É um título que significa sinal de Deus e dá uma autoridade religiosa imensa a um clérigo xiita. E o nome dele era Ruhollah Khomeini. Lá do seu exílio na França, o Khomeini achou um jeito super engenhoso de driblar a censura: fitas cassete. Os sermões dele eram gravados, contrabandeados para o Irã e copiados de mão em mão. A mensagem era poderosa e tocava na ferida, no sentimento de humilhação nacional. Ele acusava o Shah de ser um fantoche dos americanos e chamava o povo para se levantar, para uma revolução islâmica. E em 1978, a panela de pressão explodiu. Uma união totalmente improvável tomou as ruas. Estudantes de esquerda, comerciantes do bazar, trabalhadores, clérigos conservadores. Eles tinham visões de mundo completamente diferentes, mas um objetivo em comum unia todo mundo: derrubar o Shah. O ponto alto disso tudo foi no dia 8 de setembro. Mesmo com a lei marcial recém-declarada, milhares de pessoas se juntaram,
de forma pacífica, na Praça Jalé, em Teherã. Era uma sexta-feira, o dia sagrado para os muçulmanos. As tropas do Shah cercaram a praça. A ordem para dispersar foi recebida com silêncio e orações. E aí, o impensável aconteceu. O som de tiros rasgou o ar. O protesto que começou em paz terminou num massacre, manchando a praça de sangue e o regime de vergonha. Aquele dia, que ficou conhecido como Sexta-feira Negra, foi o ponto sem retorno. A brutalidade do governo não calou a revolta. Pelo contrário, transformou os manifestantes em mártires e só fortaleceu a determinação do povo. O fim do regime era agora uma questão de tempo. O golpe de misericórdia no regime do Shah não veio de uma bala, mas sim de uma paralisação. Uma greve geral nos campos de petróleo, que era tipo o coração da economia, simplesmente secou toda a receita do governo. Sem dinheiro para pagar o exército e sem apoio nenhum do povo, o trono do Shah começou a ruir. E aí tudo aconteceu muito rápido. Em janeiro, o Shah fugiu. 2 semanas depois, Khomeini voltou de forma triunfal. E em abril, a República Islâmica foi declarada, selando o destino da nação de vez. Mas aquela euforia toda da vitória logo deu lugar a uma realidade bem mais complexa e muitas vezes brutal. Construir a nova república significou um acerto de contas implacável. E o apoio popular no começo para essa mudança foi quase total. Um referendo em abril de 79 confirmou o que as ruas já gritavam. 99% da população votou para acabar com a monarquia e criar uma república islâmica. A esperança no ar era imensa. Só que a utopia da revolução logo deu lugar a uma realidade bem dura. O novo regime, liderado pelos clérigos, começou a consolidar o poder de um jeito implacável. Milhares de oficiais e apoiadores do Shah foram executados. E aqueles mesmos grupos seculares e de esquerda que marcharam junto com os clérigos para derrubar o Shah agora eram caçados, postos de lado e silenciados. Em novembro daquele ano, um ato dramático selou a ruptura final com o Ocidente. Estudantes revolucionários invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, fazendo 52 americanos reféns por 444 dias que pareceram uma eternidade. A exigência era a extradição do Shah, que estava recebendo tratamento médico nos Estados Unidos. Essa crise não só paralisou a política externa americana, como também forjou para o mundo inteiro a nova identidade anti-imperialista do Irã. E isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje. A Revolução não foi só um evento histórico que ficou no passado. As chamas dela ainda queimam. A tensão com o Ocidente, o programa nuclear, a influência do Irã na região, tudo isso é um eco daquele ano decisivo. A questão que fica no ar é: como essa transformação de 1979 continua a ressoar e a definir o mundo em que a gente vive hoje?